domingo. Queria saber se está aqui alguém pela primeira vez na casa. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Depois, no final, se precisarem de algum esclarecimento, estou disponível para falar convosco. Como sempre, vamos iniciar os trabalhos lendo uma mensagem. Escolhemos hoje o livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é o capítulo 30, que se chama Educar. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? São palavras de Paulo aos Coríntios. E Emmanuel comenta: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o germe da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milénios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então agora fechar os nossos olhos, focar o nosso pensamento na imagem do nosso Mestre Jesus. Aproveitemos estes momentos de reflexão para estarmos em paz e em harmonia, focando a nossa mente neste momento, esquecendo os problemas do dia a dia que ficaram lá fora, para que nós tivéssemos a oportunidade daqui, hoje, nos relacionarmos, contactarmos com o plano espiritual, com os nossos benfeitores, com os benfeitores desta casa, para que assim possamos chegar mais perto, entender melhor as mensagens maravilhosas que o nosso Mestre nos deixou. E que de uma forma
perfeita, podemos resumir a duas palavras: caridade e amor. E é isso que nós vamos pedir. Que sejamos imbuídos desse amor, um amor que nos ultrapassa, que nos transcende, o amor universal. Esse amor que deu origem à criação do universo. Esse amor que nos leva até Deus, nosso Pai, nosso Criador. Abrimos o coração, Senhor, para que todas essas emanações maravilhosas, curadoras, que provêm desse amor, se consigam espalhar por nós, pelo nosso ser, porque sabemos, Senhor, que essas emanações são curadoras, que nos serenam, que nos tranquilizam e ao mesmo tempo nos dão a energia e a vontade de evoluir e de sermos cada dia melhores do que no dia anterior. E assim, Senhor, preparados que já nos sentimos estar, vamos então pedir que fiques connosco e que nos intuas para que possamos absorver melhor os ensinamentos que hoje vamos receber. Fica connosco, Senhor, hoje e todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada. Então, hoje vamos falar do Livro dos Espíritos. Espero que tenham gostado desta lindíssima oração. Desculpa vir para a frente porque não se perdeu. Eu vou ler a oração para a Maria João ouvir. É uma oração que Chico Xavier faz a Jesus. E diz assim: Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar a cada dia. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me leve a ter misericórdia com os meus semelhantes. Depois desta oração, que, como já dissemos, é o Livro dos Espíritos, a parte terceira das leis morais. Ainda estamos no capítulo 1 da lei divina ou natural. A semana passada falou-se dos caracteres da lei natural e hoje vamos refletir sobre o conhecimento da lei natural. Numa questão meramente didática, voltamos um bocadinho atrás para voltarmos a ler e a relembrar o que é que se deve entender por lei natural. Alguém quer responder? A lei de Deus. Muito bem. Vamos então ver o que dizem os Espíritos. Ali, como a Fátima disse, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer
ou deixar de fazer, e ele, homem, só é infeliz quando dela se afasta. Portanto, isto são orientações importantes para a nossa evolução como espírito. De facto, nós temos sempre orientação se a quisermos ter, se a quisermos obter, não é? Desde que tenhamos essa vontade, há muitas orientações que nos são dadas e que, como já dissemos, podemos seguir para a nossa evolução. Passemos então para a questão 619, que era onde tínhamos ficado a semana passada, que fala sobre o conhecimento da lei natural. E então, isto é o livro dos Espíritos, como sabem, são um conjunto de perguntas e de respostas. As perguntas são feitas por Allan Kardec e as respostas são baseadas numa série de respostas dadas por espíritos em variadíssimos pontos do mundo, não é? E que de facto têm um conteúdo comum. E ele fez essa codificação, ele fez essa organização para chegar a este extraordinário livro dos Espíritos que tantos conhecimentos nos dá. Portanto, a pergunta que é posta é se a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei. E a resposta é: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Isto é óbvio porque ele aqui diz que são homens de bem, portanto são pessoas que estão de facto interessadas na sua transformação interior e que estudam, que procuram o conhecimento. E portanto esses compreendem-na. Todos a compreenderão um dia, porquanto é forçoso que o processo se efetue. Portanto, para já, é só para quem realmente está interessado na sua transformação interior, mas um dia mais tarde, essa lei será conhecida por todos. Isto não dá. Vamos ver então o que diz Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio. Pois que em cada nova existência a sua inteligência se desenvolve e ele compreende melhor o que é o bem e o mal. Portanto, isto, como sabem, nós nascemos todos espíritos ignorantes e, portanto, a nossa evolução e o nosso conhecimento vai sendo progressivamente adquirido e vai sendo adquirido nas diversas encarnações, porque, como é óbvio, o conhecimento é de tal ordem grandioso e em termos até quantitativos, não só quantitativos, que não seria possível numa só vida nós adquirirmos tudo aquilo que necessitamos para a nossa evolução espiritual. E por isso Allan Kardec se refere desta forma. Vamos ver? Se numa só existência tudo lhe tivesse ficar ultimado, portanto, se fosse possível adquirir todo o conhecimento numa só vida, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria? Portanto, aqueles povos primitivos, que ainda por cima têm uma vida curta por falta de condições. Ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido instruírem-se. Portanto, eles não tinham tido condições para obterem esse conhecimento e essas condições não tinham sido obtidas não por culpa deles, mas pelo tempo e pela altura em que eles viveram e, portanto, não seria de maneira justa que tivessem, então, como é que eu ia dizer,
esse mau final da vida chegar à finitude e eles não terem conhecimentos adquiridos e suficientes para evoluírem. Portanto, manter-se-iam sempre no mesmo plano de evolução. Isso não seria justo. Na questão 620, Allan Kardec questiona: antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? O que é uma pergunta, de facto, muito bem feita, porque nós sabemos que a matéria, o corpo, como que é uma barreira, digamos assim, ao conhecimento espiritual, não é? Portanto, nós, como espíritos livres, na erraticidade, antes de encarnarmos, seríamos, então, muito mais vulneráveis, digamos assim, ao conhecimento. Portanto, estaríamos muito mais preparados para o conhecimento. Vejam a resposta de Allan Kardec, dos espíritos. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido e dela guarda a intuição quando unido ao corpo. Portanto, está sempre aqui uma relação perfeita entre a evolução do espírito e o conhecimento a que ele tem acesso. Certo? Portanto, o conhecimento é dado de uma forma progressiva, de forma a que aquele espírito entenda na perfeição o que lhe está a ser ensinado. E continuam os espíritos. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Portanto, o que nós, de facto, temos que melhorar é, de facto, esta parte, sem sombra de dúvida, porque nós até podemos, na vida espiritual, ter muito boas intenções e podemos fazer, digamos assim, esse contrato com os nossos benfeitores de melhorarmos, mas depois chegamos cá abaixo, não sei se é cá abaixo ou se é cá em cima, mas chegamos aqui, até porque a Terra é redonda, não é? Mas chegamos aqui e quando encarnamos esquecemos tudo aquilo que tínhamos aprendido e de que tínhamos, de facto, com grande vontade, feito esse negócio de melhorarmos, e depois as situações da vida terrena levam-nos a esquecer aquilo com que nos comprometemos. Mas será bem assim? Será que nós nos esquecemos completamente daquilo que prometemos ser? O que acham? Não. Claro que não. Há sempre qualquer coisinha cá dentro que nos diz: não vais por aí, não era por aí. E então vem esta questão. Que é... Voltaste atrás. Eu voltei atrás? Não, não voltei. Não. Sarinha. Depois no fim faço-te perguntas para ver se estiveste atento. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Eu acho que esta questão é talvez das questões mais importantes do Livro dos Espíritos. E falo em mim porque é a minha interpretação. É fundamental nós entendermos bem as implicações que isto tem. E por isso, convidava-vos a refletir comigo sobre este ponto. Vamos ver outra vez. Onde está escrita a lei de Deus? E eu vou perguntar, e o que é então a lei de Deus? É a lei natural. Certo? Então, vamos ver o que
que é que os espíritos querem dizer com isto? Allan Kardec insiste. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Portanto, se as coisas já estavam feitas, para que é preciso existir? Basicamente é isto, numa língua corrente. Olhem a resposta dos espíritos. O homem esquecera e desprezara essa informação. E então foi necessário lembrar. Portanto, basicamente, houve aqui uma grande mudança de paradigma relativamente a esta resposta dada pelos espíritos. A lei de Deus não está fora de nós. A lei de Deus não está nos templos, não está nos rituais a que nós assistimos, não está nos livros sagrados, onde de facto são obras literárias que contêm e revelam todos os ensinamentos e as manifestações de Deus, sejamos a falar da Bíblia, do Alcorão, da Tora ou daquele estranho que não me lembro, que é indiano. Portanto, no fundo, todas as religiões têm em comum os ensinamentos de Deus, chamam-no de diferentes formas, e têm também um roteiro para que o homem possa evoluir como espírito. Mas aqui o que é importante é que, de facto, a maioria da humanidade acredita que a lei de Deus está fora de si próprio. E, portanto, isso obriga a um repensar de tudo aquilo que nos foi ensinado até termos o conhecimento da lei de Deus segundo a doutrina espírita. Os espíritos ensinam-nos que o lugar sagrado onde se encontra a lei de Deus está dentro de cada um de nós e está na nossa consciência. Portanto, não precisamos de perguntar nada fora, temos é que ter a vontade de iniciar um autoconhecimento, não é? De sabermos exatamente aquilo que achamos que não está certo, não só em pensamento como nas ações, porque nós às vezes dizemos uma coisa e fazemos outra. Pois é, ainda estamos nesta fase de desenvolvimento e, portanto, dentro de nós existe esta centelha divina, esta lei de Deus que nos dá todas as orientações. Querem ver? Vamos ao livro Consolador do Espírito Emmanuel e vamos ver esta questão, que é a questão 303. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes quanto ao Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é o mesmo que Deus. Certo? Portanto, Espírito Santo ou Deus não tem nada a ver com o Espírito Santo de outras religiões. E a resposta de Emmanuel. A aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção dos nossos deveres desperta no nosso íntimo a centelha divina que se encontra no âmago de todas as criaturas. De todas as criaturas. E continua. Nesse instante do despertar, abre-se a nossa visão profunda. Portanto, lá está o autoconhecimento, não é? Abre-se à nossa visão profunda o santuário da luz de Deus.
dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas noções de responsabilidade na vida. Aqui é que a coisa começa a torcer, não é? A porca torce o rabo, porque de facto o nosso conhecimento traz-nos responsabilidade, não é? Os nossos deveres, nós temos deveres porque temos direitos, não é? E responsabilidades também. Vamos continuar com Emmanuel. E diz: enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, dessa luz de Deus, dessa centelha divina, o seu erro justifica-se pela ignorância ou pela cegueira espiritual. Portanto, se o homem se desvia por não ter conhecimento, ele vai ser punido, mas vai ser punido de uma forma suave, não é? Porque, por motivos vários, não atingiu ainda o conhecimento suficiente. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, e esse conhecimento interior já vimos que estava guardado no coração e no raciocínio, essa falta significa o pecado contra o Espírito Santo. Portanto, aqui é que a falta de facto é grave. É grave porque nós sabemos, temos o conhecimento e mesmo assim continuamos a ir pelo caminho errado. A alma humana estará então contra si mesma. Pois é óbvio, não é? Pois repudiando as suas divinas possibilidades. Pois se lhe está a dar toda, digamos, as orientações, toda a cartilha de como chegar a uma fase mais evoluída, porque nós todos somos perfectíveis e todos nós vamos chegar a uma angelitude, porque é que não seguimos essas orientações que estão aqui dentro de nós? Portanto, é a alma que de facto está contra si mesma. Parece simples e óbvio, não é? É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida. E Emmanuel é forte na palavra que usa. Diz que é o desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Portanto, vamos chamar, de facto, por nome às coisas. É a alma contra si mesma, portanto, é a alma que não evolui porque não quer, e no final desta observação conclui-se que no fundo há um desprezo pela lei que Deus, nem mais nem menos, colocou dentro de nós. Não se poderia falar destes assuntos sem falar de Kardec. E então, no livro da Gênese, Kardec faz como que uma continuação, digamos assim, das palavras de Emmanuel. E diz: os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Portanto, não vale a pena nós lamentarmos da nossa vida, que nos acontece isto, ai meu Deus, eu sou uma desgraçada, está-me sempre a acontecer tudo mal, que mal é que eu fiz a Deus, ou que mal é que eu fiz a mim própria, seja nesta vida ou na vidas anteriores, para que hoje esteja a sofrer as consequências. Mais outra mudança do paradigma. Temos que pensar em o que é que nós fizemos, não é? Para chegar ao que chegamos hoje, para estarmos a passar o que passamos hoje. E, sobretudo, outra coisa também importante, já agora, é pensarmos, se estamos a passar esta adversidade, o que é que podemos tirar de bom, o que é que podemos aprender com aquilo que estamos a passar? Em que é que isso nos vai ajudar a crescer?
até a ajudar-nos não só a nós, como ao próximo. Portanto, é uma mudança completa na nossa forma de pensar, que vai ter repercussões sobre todas as áreas da nossa vida. Os problemas passam a ser encarados de outra forma, de outra maneira, mais positivos. Deixamos de ter aquela vontade sempre de levar para o ar, estou tão deprimida, nem sabes o que é que me aconteceu. E se começarmos de facto a pensar nesse problema, às vezes chegamos à conclusão que nem sequer é problema, que é uma coisa sem importância nenhuma e que nos está a afetar de que maneira a nossa vida. Portanto, nós, como espíritas e como homens, temos que refletir cada vez mais, deixar tempo para refletir, se possível todos os dias, para que, tal como Santo Agostinho nos ensinou, chegarmos ao nosso autoconhecimento. Porque sem isso, a nossa transformação não é possível. Ainda continuando com Kardec. Ora, aí está a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte das enfermidades, das doenças. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo, encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência traça-lhe a rota. A lei divina está gravada no coração e, ao demais, Deus lhe lembra constantemente por intermédio dos seus messias e profetas. E de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E mais, diz Allan Kardec, nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam em toda a parte. Portanto, ele está aqui a falar da mediunidade, não é? Dos médiuns que se comunicam com os espíritos, que nos querem ensinar, que nos querem ajudar a melhorar. A melhorarmos a nós e a toda a sociedade, a toda a humanidade. Mas cá está a opinião de Kardec sobre a consciência. E estamos a terminar. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há que duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Portanto, se nós seguíssemos as instruções que temos aqui dentro de nós, teríamos a oportunidade de ser felizes, ainda aqui, nesta encarnação. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. Certinho, direitinho. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre esta parte da consciência? Não? Então vamos continuar. Vamos continuar com a questão 622, em que se pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Claro que sim. Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Agora vejam, pensem. De facto, Deus é o nosso Pai, que está sempre presente e que nos
ajuda por todas as formas a evoluir, a transformar. Portanto, Ele não só colocou dentro de nós próprios essa capacidade de sabermos se estamos ou não a proceder bem, porque temos a nossa consciência, sabemos exatamente temos exatamente a noção daquilo que fazemos está ou não de acordo com o que Deus nos ensina e que, por outro lado, temos também sempre quem nos ajude, quem nos venha relembrar todas essas leis de amor e de caridade que, no fundo, são as leis básicas da natureza, as leis de Deus. Claro, Allan Kardec, com o seu espírito científico, leva todas estas questões até não haver dúvidas, até à exaustão. E então pergunta: os que han pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Portanto, tens a certeza que mandaste para cá as pessoas certas? E a resposta dos Espíritos: certamente há um dado causa a que os homens se transviassem. E então quem é que fez isso? Aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que não lhes fora cometido. Isto é o quê? Os falsos profetas. Exatamente. Portanto, como veem, tudo se interliga, não é? Todavia, como eram afinal homens de gênio, portanto eram de facto pessoas intelectual, podiam não ser moral, mas intelectual, eram intelectualmente superiores, mesmo entre os erros que ensinaram, às vezes encontram-se grandes verdades. Exatamente por isso. Pronto. Portanto, eles eram intelectualmente desenvolvidos, mas moralmente não. E, portanto, tinham ambição, vontade, protagonismo, como se diz agora, não é? Mas no meio de tudo aquilo que disseram, consegue-se encontrar verdades. Há sempre algo que se aproveite. Nem tudo é mau. Nesta questão, como bem repararam, falávamos de falsos profetas, que seriam os anteriores, e, portanto, Allan Kardec, nessa sequência, pergunta qual é o caráter do verdadeiro profeta. E os Espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Então, como é que nós reconhecemos que ele é, de facto, um verdadeiro profeta? Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Isso é que é importante, não é? É impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Não há dúvidas até aqui? Podemos continuar? Esta pergunta também é extraordinária. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Jesus. É claro que isto daria uma palestra, só falar sobre Jesus, portanto não vale a pena, já é um bocadinho tarde, entrarmos aqui em mais detalhes. Mas, de facto, é o ser mais perfeito que até hoje conhecemos na Terra. O nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre. Para o homem, respondem, Jesus constitui o tipo para o homem. Chamo esta atenção. É que é para o homem. O homem somos todos nós, que vivemos aqui na Terra. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos o oferece
como o mais perfeito modelo. A doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, era animado pelo Espírito Divino. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado. Portanto, estamos a falar primeiro do verdadeiro profeta, e ele dá como modelo Jesus, e agora vai falar dos falsos profetas. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado ao homem, obviamente, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições de vida da alma com as que regem a vida do corpo. Okay? Portanto, confundiram uma coisa com a outra, dando-lhe igual importância, o que não pode de maneira nenhuma ser. Porquê? Porque a vida espiritual é a verdadeira vida, a vida material, a vida na terra é apenas uma ínfima parte da nossa vida como espírito, que, como sabem, o espírito é imortal. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas estabelecidas para servir as paixões e dominar os homens. É claro que aqui os espíritos referem-se ao que fizeram em muitas religiões que tanta influência tiveram no desenvolvimento ao longo dos séculos, não é? De facto, aquilo que falavam em nome de Deus era, mas é, bem analisados, em nome do poder económico e do poder político, e não do bem da humanidade. É claro que nós estamos no século XXII, isto foi escrito em 1857, portanto nós hoje já temos uma capacidade de análise bem diferente daquilo que existia nesta altura, não é? Quanto mais não seja porque temos o terceiro poder, portanto temos a informação que nos entra todos os dias em casa e que nós devemos filtrar, não é? E devemos pensar sobre o que aquilo significa para a humanidade. Então, continua a haver muitos. Continuam. E continuará. Enquanto não sairmos deste estado, não é, de evolução, cada vez até haverá mais. Estamos numa fase de transição, portanto. Questão 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? E antes do seu aparecimento, os homens tiveram o conhecimento dessas leis só por intuição? Então vamos lá analisar a resposta. E os espíritos dizem: já não dissemos que elas estão escritas por toda a parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las. Isto vem desde os tempos, de facto, mais antigos, desde a Grécia, o Egito, não é? Sim. Pelos ensinos, mesmo que fossem incompletos, porque eram de acordo com os conhecimentos na época, espalharam-se e prepararam o terreno para receber a semente. Portanto, isto o que quer dizer? Quer dizer que o conhecimento foi preparado, foi dado gradualmente às pessoas de acordo com o seu desenvolvimento até intelectual, não é? Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, foi possível ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Portanto, logo que o seu intelecto se desenvolveu o suficiente.
Por isso é que os preceitos que as consagram foram desde os tempos proclamados pelos homens de bem. E também pela mesma razão é que elementos delas se encontram na doutrina moral de todos os povos, saídos da barbárie, ainda que incompletos ou adulterados pela ignorância. Portanto, só por estas palavras já podemos perceber que, de facto, a doutrina espírita aceita, respeita todas as religiões, porque o que interessa é, de facto, a essência, não é? E, na essência, elas são todas iguais. Nós, homens, é que, por ainda estarmos numa fase evolutiva muito pouco desenvolvida, necessitamos da religião, não é? Necessitamos da religião para nos sentirmos mais seguros, para sentirmos que temos algo, alguém, uma instituição que nos protege quando atravessamos alguma adversidade. Mas, de facto, isto é importante que vejamos e que lemos e que pensemos para podermos ser, como nos ensinam, tolerantes, não é? E respeitosos com todas as outras religiões. Nova questão. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Este Kardec realmente não é fácil de aturar. Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Mas quer dizer, então já não sabemos tudo. O que é que vêm para aqui os Espíritos dizer? Vamos ver como é que eles respondem. Jesus empregava a miúdo na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Ora bem, portanto, imaginem-se, coloquem-se lá atrás, no tempo de Jesus, pessoas que, de facto, ainda muito primitivas, sem capacidade, às vezes, até de exprimir as suas ideias, não é? Falavam numa língua muito pobre, com um vocabulário muito escasso, e, portanto, a única forma que Jesus tinha de chegar até elas era falar da vida espiritual sob uma forma alegórica, utilizando termos simples e imagens que todos compreendessem. E essas imagens eram a vida, baseadas na vida cotidiana daquela gente. Daí porque é que falas em parábolas. Hoje, é necessário que a verdade se torne inteligível para todo o mundo. Portanto, já passamos a fase das alegorias, a semente já foi deitada à terra e, portanto, agora temos que desenvolver. É preciso explicar e desenvolver essas leis. E porquê? Porque são muito poucos os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Que vergonha! Passados 22 séculos, ainda continuamos aqui, não é? Já compreendemos, mas não as praticamos. 22 séculos. 21. Eu já estou muito à frente. A nossa missão, portanto, a missão dos Espíritos, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundir os orgulhosos, desmascarar os hipócritas. Quem são os hipócritas? São exatamente aqueles que dizem que fazem, e depois chega-se ao fim. E na prática não põem em ação os seus conhecimentos. Os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem as suas torpezas. Não podia estar mais atual esta frase, certo? O ensino dos Espíritos deve ser claro, sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância. É como as leis humanas. Ninguém pode dizer que não conhece as leis, não é? E para que todos
todos possam julgar e apreciar com a razão. Isto é muito importante. Portanto, é de facto aquilo que Allan Kardec tem vindo a dizer ao longo de todos os livros da codificação. Temos que ter o conhecimento para depois podermos analisar com lógica, com racionalidade, aquilo que se nos é dito, escrito e exposto de uma maneira geral. Estamos incumbidos, estamos sempre a falar dos espíritos, não é? Da resposta dos espíritos. Nós, espíritos, estamos incumbidos de preparar o reino de Deus que Jesus anunciou. Portanto, isto. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Portanto, mais uma vez, Deus dá-nos esta oportunidade de enviar mensageiros para que nos explique corretamente, sem qualquer dúvida, de forma clara, como chegar à perfeitude. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. E a resposta é a mesma. Importa que cada coisa venha a seu tempo. E dá esta comparação que se percebe muito bem. E diz, a verdade é como a luz. O homem precisa de se habituar a ela pouco a pouco. Do contrário, ficaria ofuscado. De facto é verdade, não é? Quando nós vimos de uma zona escura, se entramos numa sala muitíssimo iluminada, começamos a piscar os olhos até nos habituarmos a esta luz. Pois assim acontece com a verdade, com o conhecimento. Também tem que ser gradualmente mostrado a quem o procura. Jamais Deus permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Portanto, vejam que de facto estamos numa fase já muito diferente do início do espiritismo, não é? Portanto, nós agora temos comunicações diretas. São os espíritos que nos vêm trazer mensagens para nos auxiliarem nesta transição que passamos no nosso ordem. E diz, havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam na posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada. Portanto, vejam a diferença que existia entre estes, na antiguidade, que possuíam o conhecimento, a tal ciência sagrada, e desse conhecimento não era dado a ninguém. Não é? Portanto, não era transmitido. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos egípcios, não é? Eles tinham bastante conhecimento, mas consideravam que não se deveria ainda divulgar. Enquanto que hoje os espíritos fazem exatamente o oposto. Porque consideram que nós já temos capacidades intelectuais e morais para os receber. Reparem, por exemplo, que na antiguidade, que importância se dava à vida? Pouca ou nenhuma. Não é? Matava-se centenas e milhares de pessoas em guerras que tinham por objetivo a conquista de terrenos, a conquista de mercados, sem a mais pequena... sem haver, de facto... pronto, achava-se que era uma coisa natural, perfeitamente normal, pronto. Aqueles indivíduos não eram precisos para nada, foram feitos para morrer. Nas grandes batalhas mesmo, e não há muito tempo, pegava-se naqueles adolescentes que de facto não tinham mal nenhum, pessoas que estavam a iniciar a sua vida, eram colocados na frente da batalha, para morrer. Portanto, a importância que a vida tem
e que nós próprios damos à vida, foi mudando muitíssimo nos últimos anos. Vejam a Constituição dos Direitos Humanos. É muito recente. Falamos até dos direitos dos presos, não é? Dos presos políticos, fundamentalmente. Aquelas torturas terríveis que se fazia às pessoas na Idade Média e que se achava uma coisa perfeitamente natural. Não é? Queimar uma pessoa no meio de uma praça pública, com milhares de pessoas a assistir, hoje para nós é impensável. Dá-nos arrepios. Mas ainda existe. Existe. Se a gente for no Médio Oriente, no Paquistão, ou qualquer outro desses países, e uma mulher, por exemplo, trai o marido, por lei ela pode ser apedrejada ainda em praça pública. Sim, mas isso imediatamente é posto em todos os jornais e em todas as redes sociais. E, portanto, nós hoje temos essa defesa, certo? Enquanto que há uns anos atrás nem existia. resquício dentro de alguns seres humanos, da questão da barbárie. Mas também tem que entender que nós vivemos no mesmo tempo, mas em planos diferentes e em planos de conhecimento diferentes. Exatamente para que nós, que estamos mais adiantados, possamos ensinar os outros. Não, claro, passa. Não é? Portanto, é natural que essas coisas ainda aconteçam. Infelizmente. Não estamos todos no mesmo plano, infelizmente. Mas hoje em dia, imediatamente nas redes sociais circula e arranja-se logo uma... com muito mais rapidez. Claro, que ajuda. com certeza. Vejam o que acontece nas mulheres no Afeganistão, etc. Pronto. Vamos continuar, porque o tempo passa rápido. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenómenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas. Portanto, estamos a falar daqueles indivíduos que consideravam ter o conhecimento sagrado. E dentro de um conjunto duvidoso, equívoco, não é? E na maioria dos casos alegórico, simbólico. Portanto, o conhecimento, de facto, precisa de bastantes pressupostos antes que possa ser divulgado. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, porque todos encerram os gérmenes de grandes verdades. Que, embora pareçam contraditórias entre si, porque se acham espalhadas entre acessórios sem fundamento, são hoje fáceis de coordenar, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma infinidade de coisas que até agora vos pareciam sem razão e cuja realidade vos é agora demonstrada de forma irrecusável. Portanto, são os Espíritos a dizerem que temos tudo à nossa disposição, assim o queiramos. Não desprezeis, portanto, os temas de estudo que esses materiais oferecem. Estamos a falar, sobretudo, às comunicações que os Espíritos hoje nos dão. Eles são muito ricos, esses temas de estudo, são muito ricos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. E assim terminávamos com esta imagem de Jesus, que segundo o Evangelho de João, versículo 14 a 6, capítulo 14, versículo 6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Terminada esta reflexão, querem colocar alguma dúvida? Querem falar de algum outro tema? Só voltando nisso que você colocou agora, na verdade ele não está falando das comunicações dos espíritos, ele está falando das filosofias antigas, de todo esse conhecimento que foi trazido antes, que a gente não despreze, porque há muita verdade neles também. São esses temas de estudo
Foi Sim, lido mas, antes, mas ó. exato, tem razão. Filosofia, tradições, religiões, não, nada disso é desprezível. Nada. Germes de grandes verdades. Exato, né? exato. Mas, sobretudo, pronto, vinha já de facto esses germes, ou seja, a preparação do conhecimento, e depois, hoje em dia, não é, temos de facto outro tipo de comunicação cada vez mais fácil. Sim. Porque a comunicação também foi evoluindo ao longo do tempo com a vida espiritual e, portanto, hoje é muito mais fácil, mais acessível e mais divulgada. E pedindo até para que seja divulgada, sem proselitismo, mas que seja divulgada ao maior número de pessoas, porque as mensagens são claras, para que todos a entendam, porque de facto todos somos filhos de Deus e todos temos direito a esta evolução, não é? Nós não pertencemos a nenhum grupo especial, não somos o povo eleito, portanto temos que deixar-nos desses atavismos, porque de facto não há povo eleito. E vaidade, né? Todos... Muitas vezes os espíritas acham que têm mais conhecimento e não que os é. outros. Exatamente. E não é. Nós somos iguais aos outros, não é? Tivemos talvez a oportunidade nesta vida de ter acesso a determinados tipos de conhecimentos. Provavelmente já em vidas anteriores tivemos essa semente, não é? Alguém depositou em nós essa semente que nós aproveitamos nesta vida para desenvolver, mas somos iguais aos outros. Portanto, estamos todos no mesmo nível. Ainda estamos aqui encarados, é porque ainda estamos precisando. Não percebi, desculpe. Se ainda estamos cá encarnados ainda, estamos todos Precisamos de uma mudança. Claro. Pronto. Então, terminaríamos por aqui hoje com uma prece. Mas agora, faz um favor. Colocando na tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, e pensando na vida de Jesus na Terra, naquilo que Cristo passou, no amor por nós, os sacrifícios que fez, as passagens das curas, das suas conversas com os apóstolos, nas suas comunicações com gente daquela época. Que tudo isso seja visto com os olhos do coração, para podermos sentir as vibrações amorosas, desse espírito de escola que é Jesus, que ainda hoje nos protege, nos orienta, nos vai buscar quando nos desviamos do caminho. Somos muito gratos, Senhor, por nos teres dado este irmão maior. Aproveitamos esta oportunidade, Senhor, para pedir
por todos os desventurados, por aqueles que sofrem nos dois planos da vida, pelos abandonados, pelos doentes, pelos idosos, pelas crianças. Trazei-lhes a coragem e a resiliência. Pedimos também pelos benfeitores desta casa, que nos acolhe, que nos auxilia, que nos ajuda no nosso desenvolvimento pessoal. Pedimos bênçãos para todos os seus frequentadores, para os trabalhadores e os dirigentes desta casa. Pedimos que abençoes os nossos lares, que lhes tragas bênçãos de paz e harmonia, para que seja sempre um reduto dos nossos problemas do dia a dia, para que possamos ser imbuídos também por essa paz e harmonia que tão bem faz aos nossos corações. Estamos muito gratos, Senhor, por a oportunidade que nos deste ainda nesta encarnação. E pedimos-te, Senhor, acompanha-nos todos os dias da nossa vida, abençoa-nos e protege-nos.